Ok. Na última lição, iniciei o estudo com o propósito de aprendermos sobre a origem da Bíblia. Seu propósito, como ela se divide, e prometi dar algumas dicas de como estudá-la e ter melhor aproveitamento do seu conteúdo. Porém, o tempo permitiu que falássemos apenas sobre sua origem, o que ficou muito claro que foi no coração de Deus. Além disso, vimos as duas formas que a teologia sistemática apresenta a revelação de Deus através da Bíblia, que são a revelação geral, que é a automanifestação de Deus e mais abrangente para toda a humanidade, e ocorre por meio da criação, da natureza humana, da providência e da história. Na revelação especial, vê-se a manifestação que Deus faz de si mesmo e da sua mensagem. Nela, Deus se revelou através de palavras, visões, sonhos e através de Jesus. Porém, na revelação especial, Jesus é o principal meio. Veja que diz o autor a carta aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 1 e 2. Sendo assim, Jesus não é apenas o principal meio da revelação especial, mas é também o principal tema de toda a Escritura revelada por Deus. Ele é a perspectiva pela qual a Bíblia deve ser lida e interpretada. Hoje, nossa ênfase será mostrar o propósito de Deus em se revelar ao homem através da Bíblia. Este é o principal motivo pelo qual a Bíblia foi escrita, pois, como temos aprendido, o pecado afastou o homem de Deus e o condenou à morte eterna. O profeta Isaías registrou: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 2. Paulo também afirma, quando registrou: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Paulo ainda diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, o propósito real da Bíblia existir é para revelar ao homem que ele é pecador, nasce em pecado e por isso está afastado de Deus. A Bíblia é o meio pelo qual o Senhor manifesta sua graça ao homem e revela-se para dar a ele uma chance de ser salvo, ou seja, de ser resgatado do estado de pecado e voltar a desfrutar da comunhão com o Criador, como era antes do pecado, razão pela qual o homem foi criado. Para este propósito, Deus revela seu amor, escolhe e inspira homens para registrar seu propósito redentor. É comum ouvirmos de pessoas que resistem à palavra de Deus dizerem: a Bíblia foi escrita por homens, e estão certas, porém erram quanto ao autor, pois cada palavra que foi registrada contém a inspiração divina. O que isso quer dizer? Que foi Deus, através do Espírito Santo, que falou. Eles
apenas registraram aquilo que o Senhor soprou em seus ouvidos ou coração. Deus inspirou e guiou os escritores na escolha de cada palavra, segundo as características da época e da cultura de cada autor. Por isso, as palavras expressam perfeitamente a revelação divina, mesmo contendo os diferentes estilos e linguagens. Esta confirmação vê-se nas palavras do apóstolo Pedro, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Jesus também afirma que as Escrituras contêm a revelação de Deus e que se cumprirá totalmente. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Por isso, ouvintes, a Bíblia é o testemunho infalível e verdadeiro de Deus e revela o seu propósito de salvar a humanidade em Cristo Jesus. Quando Jesus foi questionado pelos judeus, disse que tudo o que eles precisavam saber sobre ele estava nas Escrituras. Vejam como João registrou isso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. Nela encontramos o amor, sabedoria e o caráter de Deus para alimentar e fortalecer nossa fé e nos dar vida em Jesus. Como ele mesmo afirma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Ainda diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Como temos visto, o propósito dela é dar ao homem o conhecimento para a salvação e vida eterna. Mas ela também traz ensinos preciosos, como orienta o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, dizendo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:14-17. Fica claro que ela ensina, repreende, corrige, educa, aperfeiçoa e habilita o homem para as boas obras. Por isso, somente através dela o homem é capaz de conhecer o propósito de Deus. Esta é a orientação de Paulo à igreja. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. O salmista também diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra.
De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Salmo 119, 7 a 14. Posso dizer sem medo de errar, vale a pena estudá-la e praticar os seus ensinos. Vamos dar continuidade e conhecer agora como é a divisão da Bíblia. Bem, além de duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento, ela pode ser dividida também por assuntos como no exemplo a seguir. A criação, que se encontra do primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis. A história de Israel, que começa em Gênesis 12 e vai até Malaquias. A vida e obra de Jesus Cristo, que inicia em Mateus e vai até Atos 1:11. A história e doutrina da igreja, que vai de Atos 1:12 a Apocalipse 3:22. A revelação das últimas coisas, que começa em Apocalipse 4:1 a Apocalipse 22:21. No Antigo Testamento, encontramos os registros que narram a criação e a história do povo de Israel, e também o registro do que os profetas disseram sobre a vinda do Messias, o Salvador. São os fatos acontecidos antes do nascimento de Jesus. Por isso, o Antigo Testamento conta com 39 livros escritos no original na língua hebraica, os quais podem ser descritos como Pentateuco ou Lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, que são Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Temos também os livros poéticos, que contêm os livros Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Também os livros proféticos, que contêm os profetas maiores, os quais são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, além dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já no Novo Testamento, contém 27 livros e foram escritos na língua grega. Os 4 primeiros, chamados de evangelhos, descrevem o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos registra a primeira história do cristianismo. As 21 epístolas ou cartas tratam da doutrina da igreja. Apocalipse, o livro final das Escrituras, desvenda os acontecimentos finais da história. Os 27 livros encontram-se nesta ordem: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. Esses evangelhos são assim considerados porque, em virtude de sua semelhança, permitem uma visão panorâmica da vida, obra, doutrina, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim, os evangelhos
se completa com Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento temos apenas um livro considerado histórico, que é o livro de Atos, também conhecido como Atos dos Apóstolos. Temos ainda as epístolas paulinas ou as cartas paulinas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Temos ainda as epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E temos o livro profético, que é o Apocalipse. Querido ouvinte, sei que para alguns informações como esta se tornam maçantes, porém, dentro do que me propus, era necessário passá-las. Como disse, minha missão é tornar a Bíblia ou o propósito de Deus bem claro ao ouvinte e principalmente àqueles que estão acompanhando a série das mensagens. Nós estamos caminhando para o final, mas ainda darei rapidamente algumas dicas que podem lhe ajudar como você deve ler a Bíblia. Primeiro, a oração. Antes de iniciar a leitura, ore pedindo a Deus que conceda que o Espírito Santo lhe ilumine a compreender. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Veja como o salmista orava: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Já o apóstolo Tiago diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Tiago 1, 5. Segundo, ou a segunda dica, escolha um horário certo. Dentro da sua agenda diária, escolha um horário dentro da sua disponibilidade para ler a Bíblia. Isto pode ser chamado como hora do devocional e deve ser um momento importante, pois será o tempo que estarás propositalmente com Deus. O próprio Senhor Jesus fazia diariamente. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. São vários os exemplos que registram e narram o tempo em que Jesus passava na presença de Deus, retirado em um lugar onde somente ele e Deus, ele e o Pai se encontravam, e assim ele orava, e assim ele se alimentava da comunhão com Deus. Terceira dica que quero passar a você é: escolha um ambiente. Escolha um lugar onde ninguém atrapalhe. Isso pode ser no quarto, na sala, quem sabe no escritório, enfim, o local onde você encontre privacidade para ler e orar. Alguns chegam a se retirar para um monte ou um sítio. O local não importa. O importante é ter um ambiente seu para estar com Deus. Bom, como eu disse, essas são apenas dicas. Poderíamos ainda ver os métodos, porém o tempo não permite. Espero que estas simples dicas, juntando com a breve explanação da origem e propósito da Bíblia, lhe ajude a conhecer o propósito de Deus para a sua vida e a da sua família. Quero concluir essa mensagem desafiando você, ouvinte. Leia a Bíblia. Tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos para ver as maravilhas contidas nas promessas da sua palavra.
Seja como o salmista que diz: pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro. Sim, mais do que o ouro fino. Salmos 119. Deus tem se revelado, Deus tem vindo até nós, para que nós possamos voltar e ter comunhão com Ele, para que possamos alcançar a vida eterna, para toda a eternidade na sua presença. Obrigado, Pai, pela palavra que tenho certeza entrou no coração. Que nós possamos, ó Deus, sairmos deste momento edificados e com mais conhecimento do propósito do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.